Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, faz o quê? Inscreva-se no nosso canal, né? Gente do céu, olha a situação. Ele faz um estudo, lê, e eu tenho que improvisar. Vocês acham? Eu tenho que pegar mesmo na hora que ele tá falando, porque senão eu não sei de nada. Mas o Espírito Santo tem aberto a minha mente e ele, olha, estudando, anotando. E eu tenho que improvisar, muito simples assim, né? Será que dá pra vocês? Olha, nós vamos falar hoje sobre dois tipos de igreja. Muito bom. Quando a gente lê o livro do Gênesis, no capítulo 11, nós encontramos um grupo de pessoas que estão reunidas no mesmo lugar. Eles estão reunidos no mesmo lugar quando eles vão construir a chamada Torre de Babel. Eles tinham o mesmo objetivo, que era construir. Eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham o mesmo pensamento. Todo mundo queria ajudar um ao outro para ver a obra crescer, eles queriam ver a obra crescer. Também eles estavam construindo, o desejo deles era construir uma torre que chegasse ao céu. Eles queriam chegar aos céus. Uma igreja que quer chegar aos céus, a gente pode dizer assim. Nós temos também naquele grupo de pessoas, né, que eles atraíram Deus para a terra. Olha que coisa linda. Atraíram Deus para a terra. Muito parecido com hoje, né? Atraíram Deus para a terra. E eles falaram em outras línguas. E assim a gente vai para o cenáculo. A Bíblia diz que eles estavam no cenáculo, os apóstolos, discípulos de Jesus, lá em Atos capítulo 2, agora já é outra passagem bíblica. E diz que eles estavam o quê? Reunidos no mesmo lugar. Também estavam reunidos no mesmo lugar. O objetivo deles, eles tinham o mesmo objetivo, mesmo propósito. Eles queriam ver o quê? A obra de Cristo crescer. Olha só. E também os desejos dele, o desejo de cada um deles era o quê? Chegar aos céus. Todo mundo quer chegar ao céu. Quer ir para o céu. E aconteceu um fato interessante no cenáculo. É que eles também falaram em outras línguas que eles nunca tinham falado. Assim como lá em Babel eles falaram a língua que eles não tinham falado ainda. No cenáculo também, aquele grupo de pessoas falaram em uma nova língua que eles não tinham falado. E outra coisa, eles atraíram a presença de Deus para a terra, que diz que foi visto entre eles línguas repartidas como de fogo. Isso é outra história que a gente pode falar em outro vídeo, que alguns confundem que foi visto entre eles língua de fogo. Isso não é verdade, não está escrito. Foi língua como de fogo e não de fogo. Mas deixa isso para lá. Então veja bem, a gente vê aqui dois tipos de igreja. Uma, Deus aprovou e outra, Deus reprovou. Verdade. Muito bem. Nem todos que parece significa que estão agradando a Deus. Nem todos que estão reunidos em um templo no mesmo lugar significa que está agradando a Deus, porque Babel estava reunido no mesmo lugar, no mesmo propósito, obedecia ao seu líder Nimrod, assim como o cenáculo também obedecia ao seu líder Pedro. Ou seja, a igreja, vamos chamar de igreja, a igreja de Gênesis capítulo 11, a igreja de Babel, ela estava reunida no mesmo lugar. A igreja do cenáculo também estava reunida no mesmo lugar. Só que a igreja do cenáculo, Deus aprovou. E a igreja de Babel, Deus reprovou. Outra coisa é que eles tinham o mesmo objetivo, ver a obra crescer. Tudo parecido com o que está acontecendo hoje, né?
quando a gente olha para algumas denominações, a aparência parece que tem a aprovação de Deus, mas isso não quer dizer que tenha. Com certeza. A gente vê, eu estava vendo um pregador dizendo que hoje já não se fala mais de pecado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Já não se fala mais de pecado na igreja. Ô, meu querido, aqui um recado para você que disse que já não se fala mais em pecado na igreja. Não se prega mais sobre pecado. Deve ser você que não prega. Quer ouvir falar de pecado? Vem aqui que você vai ver a gente falando de pecado, pregando sobre pecado. A gente prega sobre pecado, sobre ressurreição, sobre transformação, sobre arrependimento. A gente prega sobre tudo. Então, se você diz que ninguém prega mais, aí você está equivocado, né? Talvez seja você que não pregue mais. E por que será? Veja, a igreja do cenáculo obedecia ao seu líder Pedro. A igreja de Babel obedecia ao seu líder Nimrod. Talvez seja, sabe por que você não consegue pregar em pecado? Sabe por que você não consegue pregar sobre pecado dentro? Talvez seja porque você já não tem mais o respeito daqueles que te ouvem. Com certeza, né? Tem a maneira de falar. A maneira de falar, a maneira de se expressar. Exatamente. Até porque o principal dos nossos vídeos é falar de Jesus. Exatamente. É o principal, Jesus. E ali a gente vai entrando em outros assuntos e ensinar. Uma coisa é você falar ou acusar, e Exatamente. outra é você ensinar. Agora você tocou no ponto que eu ia falar. Veja, existe uma diferença de falar e pregar sobre o pecado, meu querido, para acusar, fazer acusações. Talvez você está dizendo que o povo não quer mais ouvir falar sobre pecado. Talvez não seja sobre pecado que você está pregando. Talvez seja sobre acusação. Talvez você quer que as pessoas vivam o teu evangelho e não o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é arrependimento, é aquele que está cansado, vem a ele, que ele tira o fardo. Talvez você queira colocar um fardo sobre a pessoa. E com isso, você acha que as pessoas são obrigadas a te obedecer e você acha que você está pregando o evangelho de Cristo. Você está pregando o teu evangelho. O teu evangelho é o teu evangelho. O evangelho de Cristo é outra coisa completamente diferente. E frisar também que não é porque você se encontra num púlpito ou numa oportunidade de falar que você deve falar o que você quer. Veja, a igreja de Nimrod era bem parecida, mas teve a reprovação de Deus. As palavras que você fala, usando até a Bíblia Sagrada, é bem parecida com o Evangelho de Cristo, mas é só parecida. Nem tudo que parece significa que é. É como tem aquele provérbio: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é amarelo é ouro. Nem tudo aquilo que parece significa que é. Nem tudo aquilo que parece com o Evangelho de Cristo, já está dizendo, parece. Se parece, não é. O Evangelho de Cristo é outra coisa. O Evangelho de Cristo é transformação. Não se transforma as pessoas obrigada ou acusando elas. Jesus nunca... Lembra quando Jesus chega na casa de Zaqueu? Jesus chega na casa de Zaqueu. Você já leu Jesus falando alguma palavra acusando Zaqueu? Não. É isso mesmo que eu ia frisar, assim, porque às vezes que Jesus chega, não acusa ninguém. E houve libertação. E apenas ele ensina. A atitude, as ações, fala mais do que palavra. Com certeza, e é muitas, assim, porque muitos líderes ou muita pessoa, porque tem uma sigla, um nome de pastor, missionária, pastora. Perfeitamente. Acha que pode chegar e falar o que quiser. É verdade. Esquece que você está ali para falar o que Deus mandar, o que vier no seu coração, para ajudar aquela alma. Você tem um título, um rótulo na sua vida, para você ajudar os menos favorecidos, as pessoas. Não para você chegar e ficar apontando pecado, até porque... Ao invés de sarar o pecado da pessoa, ao invés de cuidar da pessoa ferida, eles
ele causa uma ferida maior ainda. Ele enfia o dedo na ferida da pessoa, né? Ele enfia o dedo na ferida da pessoa e reclama quando alguém diz que está doendo. Verdade. Então, veja, você falou uma coisa muito importante, né? Essa coisa de título. Eu prefiro esse negócio de título. Pastor, irmão, esquece isso. Isso não vale nada. Diante de Deus, isso não vale nada. Pega as Escrituras Sagradas. Pega as Escrituras Sagradas. Me mostra qualquer um dos apóstolos dizendo: eu sou o apóstolo tal. Eu sou o pastor tal. Não. As cartas de Paulo, ele diz o seguinte: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou apóstolo, o título vem depois do nome. Hoje em dia, tem pessoas que, se você não disser o pastor tal, for apresentar, chega em algumas igrejas, se não apresentar como pastor, ele não vai mais lá. Ele fica com raiva se não apresentar como missionária, como missionário. Irmão, isso não vale nada. Olha, é melhor nem falar. É melhor nem falar. Eu prefiro que você me chame de irmão. Isso é só título que homens dão. Isso não vale nada diante de Deus. Tem tanta gente com esses títulos por aí, cheio de mau caratismo. Pessoas com nome sujo no SPC. Pessoas, sabe, roubando. Pessoa traficando em nome de Deus. Você viu o que aconteceu outro dia lá com a igreja lá no Nordeste? O cara traficando dentro da igreja, de uma igreja que tem um nome forte no mundo, não é no Brasil, é no mundo, né? Aí outras pessoas também fazem disso, faz o quê? Aqueles mau caráter, pega e diz: olha, a igreja tal, não é a igreja tal, é um vagabundo que está lá, que tem um título de pastor, que título para mim não vale nada, para mim não passa de lixo, né? A gente tem esses títulos só, título eclesiástico, a gente tem só porque os homens inventam essas coisas. Mas a gente já nasce pastor. Pastor não é um título. Pastor é você cuidar de pessoas, é você ensinar, é você estar ali a aconselhar. Isso é pastor, isso é pastorear. Agora, pastor de título, missionária de título, isso não vale nada. Isso é ridículo, isso é ridículo. E então, veja, tem aparência, mas não tem aprovação de Deus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, tanto no cenáculo como em Babel. E naquele dia, Deus desceu, eles atraíram Deus para a terra. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa. Atraiu Deus para a terra. E a pessoa: Deus está aqui. É verdade. Sabe por que Deus está? Porque Deus está em todos os lugares. E seja aonde se prega o evangelho verdadeiro ou o evangelho falso, Deus está lá. O salmista diz que se você, eu ou qualquer um de nós descermos até a mais profundeza da terra, ele vai estar lá. Se a gente subir ao céu, ele vai estar lá. Se a gente for ao inferno, ele contempla a gente lá, ele está lá, porque foi ele quem criou. Ele é onipresente, ele está lá em todo lugar. Não é porque Deus está presente que significa que ele aprova o que está sendo feito naquele lugar. Muito importante você falar isso. Muito importante mesmo. Porque é o que mais a gente vê. Deus está presente. Como se a gente não soubesse que ele está. Como se existisse algum lugar que Deus não pudesse ir. Deus está em todos os lugares. Deus vai em todos os lugares. Então veja, eles atraíram Deus para a terra. Tanto o cenáculo, o grupo de Pedro, como o grupo de Nimrod em Gênesis capítulo 11. Eles atraíram Deus para a terra da mesma forma. Lá no cenáculo eles falaram em línguas diferentes que eles nunca tinham falado. Em Babel também. Só que tem uma coisa. Lá no capítulo 11 de Gênesis diz que quando Deus desceu lá em Babel, Deus desceu para reprovar a obra. Muito bem. Deus desceu para reprovar e espalhou eles por toda a face da terra e disse: agora não continuarão mais. Sabe por quê? Porque lá em Babel eles estavam construindo um império para colocar o seu nome. Tem muita gente aqui hoje querendo construir um império para colocar o seu nome, não o nome de Cristo. Verdade. Entendeu? As pessoas que reclamam, corre atrás disso, corre atrás daquilo, mas por quê? Porque quer fama, porque quer ser famoso.
E aí critica, reclama, porque está faltando isso, está faltando aquilo outro, é muita arrogância, reclama. Olha só o lindo dessa... Olha como Deus trabalha. Tem pessoas que veem o diabo em tudo. Eu vejo a mão de Deus. Nessa pandemia, por exemplo, eu vejo a mão de Deus. As pessoas que manipulavam grupo de pessoas dentro da igreja, esses homens e mulheres que manipulavam pessoas dentro da igreja, hoje estão desesperados porque faz uma live e ficam reclamando porque já não controla mais o povo. É desse jeito. Ficam chateados porque o povo não vem ver a minha live. Porque o povo não está... olha só tem aqui 14, 15 pessoas vendo. E lá na igreja todo mundo fica caladinho e eles manipulam as pessoas. Bata palma. O cara tem que bater. Se você não bater palma, ele sobe lá no altar e reclama. Você veio aqui fazer o quê? Se você não pode nem bater palma, já vem com reclamação. Fique de pé, faça isso, faça aquilo outro. Tá entendendo? Deus não aprova esse tipo de coisa, por mais parecido que seja com a verdadeira obra do Senhor. Lá no cenáculo, quando Deus desceu lá, através do Espírito Santo, ele desceu para aprovar a obra. Aí está a grande diferença. Muito bem. Repetindo, no cenáculo, eles estavam reunidos no mesmo lugar, em Babel também. No cenáculo, eles obedeciam ao seu líder, Pedro. Lá em Babel, eles obedeciam ao seu líder, Nimrod. No cenáculo, eles estavam com um só pensamento, reunidos no mesmo lugar, em um só pensamento, que era de ver a obra crescer. Lá, em Babel também, eles estavam reunidos no mesmo lugar e queriam ver a obra crescer, a ponto de chegar ao céu. No cenáculo, eles queriam chegar aos céus. O desejo deles é servir a Jesus, para que quando sair dessa vida, ir para o mesmo lugar que ele prometeu. Lá em Babel também. Os desejos dele era construir uma torre que fosse até o céu, chegar aos céus. No cenáculo, o Espírito Santo desceu, ou seja, Deus desceu lá e eles falaram em novas línguas, em línguas que eles nunca tinham falado. Lá em Babel, ele desceu lá, quando Deus desceu lá, confundiu a língua deles e eles falaram em outra língua que nunca tinham falado. No cenáculo, o Espírito Santo de Deus confirmou a obra e aprovou. Lá em Babel, o Deus que desceu lá confundiu a língua deles e reprovou a obra. Para encerrar, irmã Rosana, eu quero deixar aqui uma pergunta para você que está aí. A tua mensagem, a tua obra, a tua língua estranha, ela está causando edificação do reino ou está causando confusão no meio do povo? O povo entende o que você está pregando e ensinando? Ou o povo está igualzinho Babel, que parecia com aquela igreja lá do cenáculo, mas que foi reprovada por Deus? Essa é uma pergunta que nós deixamos aqui nessa noite. Que você possa meditar, na palavra que você ouviu e pode ler a palavra para confirmar. E se você quiser analisar, você pode também, né? Ninguém é obrigado a ficar com aquilo que nós estamos dizendo. Mas basta você ler Atos capítulo 2 e compara com Gênesis capítulo 11, os dois grupos de pessoas, e tire suas próprias conclusões. Compare os dois textos, os dois grupos de pessoas. Se nós estivermos falando bobagem aqui, não precisa nem você ver esse vídeo. Continua aí ouvindo essas pregações aí, que ainda essas pessoas acham que ainda vai poder manipular. Não, ninguém manipula a internet. Internet aqui assiste quem quer, quem não quer não vai assistir. Eu não posso obrigar a fazer ninguém vir aqui assistir como alguns querem obrigar. Porque aqui não tem... Cadê o povo que não vem ver a minha live? Cadê? Faz até graça, dá vontade de rir. Aí depois pergunta, por que será que o povo não vê a live? Vai ver live para escutar bobagem, escutar pessoas pegar a Bíblia e falar besteira? Com certeza, né? Hoje em dia o povo está mais inteligente. Só se engana quem quiser. Só se engana quem quer, porque a palavra de Deus está na tua mão, está no teu coração, e que você possa colocar em prática. Não seja massa de manobra de ninguém. Seja massa de manobra do Espírito Santo de Deus. Deixe ele te manobrar
por onde Ele quer te conduzir. Em nome de Jesus. Amém.